Bem-vindos a mais um vídeo, tá? Hoje vamos estar fazendo a correção da segunda fase da UES, que aconteceu no dia 18 de dezembro, né? A segunda fase do vestibular 2024.1. Então, vamos iniciar aqui com a leitura da questão, né? Vamos lá. Considerando a associação de dois resistores ômicos R1 e R2 não nulos, atente para as seguintes afirmações. Primeira, é possível escolher os valores R1 e R2 de forma que se possa obter a mesma resistência equivalente quando R1 e R2 são ligados em série ou em paralelo? Então vamos lá, pessoal. Em série, como é que eu calculo a minha resistência equivalente? Ela sempre vai ser R1 mais R2 mais R3, dependendo da quantidade de resistores que estão em série, né? Em contrapartida, quando eu falo da associação em paralelo, tem duas formas, né? Tem essa, que 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, né? Porém, eu prefiro quando você já faz o MMC automático e tal, etc. Apesar desse método, você só poder fazer de 2 em 2, tá? Que no caso é a REC sendo igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, o famoso produto pela soma, né? Que isso daqui é obtido daqui, tá? Fazendo MMC e tal, MMC de R1 e R2, R1 vezes R2 e tal, enfim. Aí depois inverte, né? E fica a multiplicação em cima, a soma embaixo. Aí aqui, gente, é o seguinte. Na associação em série, como é uma soma, certo? Sempre a resistência equivalente vai ser maior do que R1, vai ser maior do que R2 e vai ser maior do que R3. O R4, tanto faz, não importa quantos tem, mas sempre vai ser maior do que os valores individualmente. Até porque é uma soma, tipo, se aqui é 2 e aqui é 3, e aqui é 4, já seria igual a 9 aqui, que é maior que 2, que é maior que 3, que é maior que 4, obviamente, por se tratar de uma soma. Entretanto, quando a gente pega aqui, ó, a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, sempre que eu fizer essa conta, vai dar um valor menor do que R1 e menor do que R2. Muita gente, quando olha isso aqui, pensa que isso aqui deve ser algo parecido com a média, então deve dar um valor entre R1 e entre R2. Mas não, sempre vai dar menor do que os dois. Albert, quer dizer que se eu associar um resistor de 1 milhão com um resistor de 1 ohm, vai dar um valor menor do que 1, mesmo tendo esse de 1 milhão aí do lado? Exatamente. Então, independente do valor dessas resistências, sempre vai dar um valor menor. Então, se uma sempre dá maior e a outra sempre dá menor, não faz sentido essa afirmação dizer que é possível escolher dois valores de R1 e R2 em que eu possa obter a mesma resistência equivalente. Por quê? Se em um caso sempre dá maior e no outro sempre dá menor, não tem como os dois serem iguais, né? Vamos para a assertiva número 2. Caso se deseje aumentar a resistência equivalente, deve-se ligar os resistores R1 e R2 em série, com certeza. Toda vez que você quer controlar o fluxo de corrente por meio do aumento da resistência, né? Você associa seus resistores em série. Opção 3. Fatores geométricos como comprimento e área da seção transversal de um resistor podem afetar o valor de sua resistência. Com certeza, gente, isso aqui é a segunda lei de Ohm, né, que diz que a resistência é dada por ρ, que é uma constante que depende do material que é feito o fio, né, a resistividade, vezes L, que é o comprimento do fio, dividido pela área da secção do fio, né, que são dois fatores, geométricos que alteram o valor da resistência, sendo L diretamente proporcional a R e a área inversamente proporcional. Logo, temos como gabarito a opção C.